Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Vinícius Borges e hoje eu vim falar um pouco de um livro que eu estou lendo que se chama Nada Pode Me Ferir, do autor David Goggins. É um livro sensacional, assim, um livro que eu ainda estou em 30 a 35% do livro, mas eu queria já trazer para vocês as primeiras impressões, até porque é um livro em que eu estou lendo, então está tudo muito bem fresquinho na minha mente, as informações. E, bom, o livro ele conta a história, já para ir diretamente aos pormenores, o livro conta a história do David Goggins, que foi um oficial da Força Aérea Americana, se eu não estou enganado, do Exército Americano, né, de modo geral. Ele conta a história dele, toda a história de superação, de vida dele, nesse livro. Eu já deixo claro aqui de antemão que o livro, o meu vídeo tem spoilers, porque já tem algumas coisinhas do livro que eu quero já trazer para vocês. Mas mesmo com essas minhas ideias iniciais, vale a pena você investir na leitura desse livro. Já com meus 35% do livro, eu digo que é um livro que vale a pena, certamente terá ensinamentos para você, será talvez um modelo até de inspiração mesmo de vida, né? O David Goggins ele já começa o seu livro de uma forma bem impactante, né? Ele já chega com uma frase: seu corpo pode dar conta do que a sua mente acompanha. É uma frase um tanto até idealista, né? Assim, como se fosse meio utópica, né? Porque será se isso é real? Será se realmente podemos, né, alcançar isso? Bom, essa foi a frase dele. Depois ele chega, começa a falar um pouco de como ele teve que buscar a dor para alcançar. É uma frase também bem impactante dele, que ele teve que buscar a dor para alcançar os objetivos de vida dele. Ele começa a contar a história dele no interior dos Estados Unidos, morando com o pai e a mãe. O pai tinha um bar lá nos Estados Unidos, que era a fonte de renda deles. E só que era um ambiente familiar extremamente hostil, extremamente angustiante para ele, né? Talvez muitos de vocês possam se identificar com esse ambiente, mas era um ambiente que o pai era extremamente maltratava demais os filhos, né? Maltratava muito ele, batia na mãe. Na verdade não batia, ele espancava mesmo os filhos, assim, e deixava de valorizar a esposa e valorizava outras mulheres que apareciam no bar. Então, assim, ele cresceu numa família extremamente desestruturada, né? Assim, não soube o que era afeto, não soube o que era carinho, não soube o que é amor realmente, né? Ele tinha ali o afeto da mãe e um pouco do irmão, mas deu para perceber mais da mãe. E chegou a tal ponto deles estarem realmente ali numa situação suscetível até mesmo a morrerem mesmo pelas mãos do pai, né? Então, nesse contexto, a mãe acabou fugindo, né? Desculpe. Fugindo numa tentativa de evasiva mesmo, de buscar uma saída para essa situação. E aí vai acontecendo várias coisas, que aí você tem que ler o livro mesmo para entrar, mas assim, basicamente, eles, antes de saírem de casa, eles sofriam surras brutais, assim, que o livro relata, eram coisas absurdas. E ela sai de casa, mas sem muita perspectiva, porque eles eram muito pobres e então ela não tinha muita expectativa. Ela levou um carro e pouco dinheiro, assim. E eles conseguiram sair para outro lugar. A mãe dele ainda encontrou um outro homem que deu o devido valor a ela, mas ele acabou falecendo. Ele levou alguns tiros e faleceu. E foi um momento também muito difícil para o David nesse período, porque
foi o período em que ele estava, pelo que eu percebi do livro, mais se adaptando à figura, assim, digamos assim, o mínimo de figura paterna que poderia existir, né? Ele parece que estava ali se dando muito bem, né, com esse padrasto, né, na verdade. E acabou acontecendo essa tragédia. E aí ele ficou também muito abalado e tudo. É uma sequência de histórias assim muito triste, né? Se você for parar para analisar. E a gente fica fazendo esse comparativo às vezes com as nossas vidas, né? Os nossos sofrimentos, e a gente não imagina o que os outros estão passando, né? Outras histórias ainda mais difíceis. E ele conta também os episódios de racismo mesmo que ele enfrentou também nos Estados Unidos. Ele era chamado, na tradução do livro, crioulo, né? Não sei como seria a forma americana, a palavra americana específica. Foi muito difícil. A trajetória dele foi toda muito, muito difícil. Só você lendo o livro mesmo para pegar todos os detalhes. E ele descobriu ao longo da vida que ele tinha um sonho de entrar para a Força Aérea Americana. Né? Ele tinha esse sonho, mas aí ele ainda tinha também muitas dificuldades de autoestima, também muitas crenças limitantes. Ele tinha dificuldades assim de autoestima, de achar que não conseguia as coisas, né? E até que aí ele começou a mudar a mentalidade dele, né? Toda noite ele conversava consigo mesmo, querendo mudar a vida dele. Aí começa a passar um pouco da mudança do paradigma que ele estava atual, né? E aí ele cria um conceito que ele chama de espelho da responsa, né? Até um tema assim mais simples, né? Mas é um tema interessante porque ele cria esse espelho da responsa, que é um reflexo dele, né? É uma segunda pessoa, um clone dele, digamos assim, né? Ou uma parte dele mesmo, em que ele conversava com ele mesmo, né? E nesse espelho ele colava os post-its ali com alguns objetivos que ele tinha. E toda noite nesse espelho da responsa ele se cobrava, né? Ele conversava com ele mesmo, se cobrava, falava dos objetivos que ele tinha, se ele não tinha ido muito bem, o que ele tinha que ter garra, tinha que ter força, tinha que persistir nos objetivos dele. Então esse espelho da responsa foi algo que ele criou, que pelo livro dá a entender aí que foi um ponto importante para ele superar os objetivos dele. Bom, e prosseguindo no livro, ele fala onde ele dava uma bronca em si mesmo, né? Assim, no livro cita que ele realmente se cobrava muito no espelho e tudo. Bom, nessa mudança, aí ele já, a partir do espelho, a partir dessa mudança de mentalidade, aí ele começou a querer correr para ele entrar na Força Aérea. Então ele tinha que correr e estudar muito. Então ele começou a estudar de forma muito intensa, estudar mesmo de forma muito intensiva, e começou a correr 21 quilômetros, né? Coisa que ele não conseguia correr. Mas ainda era algo muito difícil para ele, porque ele chegou a entrar na depressão, tudo. Então ele chegou a pesar 135 quilos. Se você olhar a capa do livro hoje, vou até tentar colocar uma imagem dele aqui, como ele está hoje, ninguém nem imagina que ele chegou nesse peso, né? Mas ele chegou a pesar isso tudo, né? Mas aí essa mudança de mentalidade, eu vou citar algumas frases aqui que realmente me impactaram, né? Ele fala que ele passou a desejar o desconforto, né? Ele teve que fazer uma lavagem cerebral nele, e a partir dessa mudança de vida ele começou a ver que ele foi ficando mais forte e resiliente, né? Ele cita que ele desenvolveu uma obsessão por aprender algo novo, né? Essas são palavras dele aqui que eu estou só citando, né? Achei muito interessante. E ele conseguiu desenvolver, através de toda essa preparação para a Força Aérea, um instinto de sobrevivência que ele não imaginava ter, né? Ele começou, e aí ele, com esse espelho da cobrança, ele começou a assumir pessoalmente as suas responsabilidades. E aí ele viu que o desenvolvimento pessoal exige dedicação e disciplina, não há atalhos. Nas palavras dele, não há atalhos.
Ele estava com 135 quilos, né? E ele, mas ao mesmo tempo, ele também passava por desafios. Ele olhava e dizia, ele falou uma frase interessante. Ele disse: as pessoas falam que existe uma luz no fim do túnel, mas eu não conseguia enxergar essa luz no fim do túnel depois que os meus olhos se acostumaram com a escuridão. Então isso é uma frase muito forte, né? Ele vivia muito num ambiente sombrio, né? Ele até fala que a escuridão era minha amiga, né? Ele cita essa frase. Então ele cita que ele ainda estava nesse processo de transição para estabelecer uma mente mais consolidada, mais estruturada para enfrentar o desafio dele. Ele diz que ainda, nessa fase do livro que eu tô, ele diz que ainda estava longe de dominar a sua mente, né? Bom, mas já dava para notar ali uma mudança, né? Na verdade, já um passo inicial aí para ele alcançar os objetivos de vida dele. Bom, aí ele fala que ele tinha todas as desculpas para ser um fracassado, né? Realmente, a vida dele, todo o cenário muito difícil. Ele se encarava com muito desprezo e achava que estava no fundo do poço, né? E aí foi aí começando a mudar a vida dele. Ele colocou uma meta de 3 meses para perder 48 quilos. Ele foi fazendo uma autoanálise e ele viu que ele tinha um hábito de desistir muito cedo dos seus objetivos, né? Ele disse, ele entendeu, e aí ele foi entendendo que ele teria que se forçar até o limite mais extremo da mortalidade dele. Uma outra frase também que me marcou muito aqui dele. E aí ele foi entendendo que sempre tinha um a mais que ele poderia chegar, né? Então aí ele começou a mudar tudo. Acordava 4h30 da manhã, né, todos os dias. Ele estava apostando tudo nele mesmo, sem garantia nenhuma, né? Sem garantia nenhuma. E aí, a partir desse empenho todo, né, com ele mesmo, o peso dele evaporou, né? Ele ainda tinha uma depressão, ele cita que ele vivia, ele vai falar um pouco mais sobre isso, essa parte sombria dele, mas ele viu que ele tinha que sair da zona de conforto, né? Uma coisa que ele fala muito forte no livro, né? Então ele até dá uma instrução aqui: anote tudo que você não gosta de fazer, que você tem mais dificuldade, que você não gosta. Vai, faça tudo, depois faça de novo, até você ficar bom naquilo, porque na cabeça dele não existe atalhos para os objetivos que você quer conquistar. Então ele fala até bem claramente: faça as coisas desconfortáveis, porque também outra frase impactante: fazer coisas desconfortáveis deixará você mais forte, né? E aí, por fim, chegando já na parte final aí da minha análise, aí isso aqui é só uma parte introdutória do livro, até porque eu ainda estou nos 30-40% do livro já. Recomendo fortemente a leitura, um livro muito impactante. E ele vai falar o seguinte, que ele desenvolveu um conceito de captura de almas, né? O que é isso? É o conceito que ele descobriu dele mesmo de reserva de força, de novo fôlego. Ele, durante algumas partes de treinamento, que aí você vai ler no livro, ele viu que ele tinha essa reserva a mais, né? Ele descobriu que mesmo nos momentos de maior dificuldade, que ele achava que não ia dar, ele sempre tinha um plus, sempre tinha um a mais ali para ele conseguir conquistar o que ele queria. Então ele fala que é muito importante nós termos um processo de conhecimento de nós mesmos, onde a gente precisa se conhecer e entender que toda angústia emocional e física é finita. Então, né? E aí ele até brinca, né? Sorria para a dor e veja que a dor vai diminuir em 2 segundos, né? E aí, por fim, a última frase dele que ele deixa, que é forte também, que ele fala: encontrei dentro de mim um monstro que eu nunca soubera existir. Então aqui já dá para ver um aperitivo maravilhoso aqui do livro. É um livro assim que eu já tinha visto alguns comentários, eu sempre leio comentários antes, vejo alguns vídeos sobre também antes, e eu vi algumas indicações ali de alguns youtubers que eu
gosto e eu vi que vale a pena ler, porque realmente o nosso tempo é escasso. Eu não leio muitas horas durante o dia, mas eu leio de uma forma constante, né? Leio todos os dias. Então, a gente tem que selecionar muito bem as nossas leituras, né? Então, eu faço a minha recomendação que você leia esse livro. E assim que eu terminar ele, eu vou trazer a parte 2 aqui, ou talvez parte 2 e 3, né? Mas algumas resenhas a mais sobre o livro. Então, gente, obrigado por assistir esse vídeo e acompanhar o canal. Se puder dar um like e fazer os seus comentários, será muito apreciado aqui por mim e eu responderei com o maior carinho. Um abraço a todos.